contexto do IFMG para essa discussão, né? Vem participar conosco aqui o professor Newton Vieira, do Campus Arcos. O professor Newton é o coordenador da pós-graduação, né, da especialização em docência. Então, o professor Newton vai nos ajudar aqui. O professor Newton é engenheiro e licenciado em física, não é isso, professor? Em matemática, e é especialista no ensino de engenharias, que é algo de que o IFMG precisa muito, né? Vem nos auxiliar também o professor Pablo Menezes. O professor Pablo está aqui com três vieses, né? É professor de História, licenciado, né, aqui do IFMG, do Campus Ouro Branco atualmente. O professor Pablo é também o coordenador de pós-graduação, né, na atual gestão. Portanto, o curso de especialização aqui tem muito a ver com ele também. E o professor Pablo é o coordenador do mestrado em educação, o ProfEPT, né, que tem um polo no IFMG. Então, está aí mais do que gabaritado para vir debater conosco. E o professor Charlot dispensa apresentação, até mesmo porque depois da que o Gabriel fez, eu não seria capaz de fazer nenhuma aqui, né? Então, nós vamos dar início ao debate. As perguntas, né, as colocações serão apenas oralmente, gente, porque não temos muito tempo, né? Então a gente vai ter um microfone disponibilizado, a gente precisa que fale no microfone, né, para todo mundo ouvir. Não. Então, a partir desse momento, estará aberto o debate. Como eu estou com o microfone aqui, vou usar dessa prerrogativa para fazer uma primeira questão para o professor, né? Nós temos aqui, professor, no Instituto, né, hoje a educação profissional, como é dada no Instituto, ela é dada preferencialmente, inclusive, por determinação legal, na forma integrada, né? Na forma integrada, basicamente, é como se a gente tivesse 2 cursos em um, né? O aluno faz o ensino médio tradicional, comum, que a gente chamava de científico, junto com uma formação profissional, né? E ocorre que no IFMG nós temos uma situação que é a seguinte, né? Isso causa um acúmulo muito grande de disciplinas e um acúmulo muito grande de carga horária para os estudantes, né? Então eu queria que o senhor refletisse um pouco a respeito disso. Nós temos, né, cursos em que adolescentes, né, 15, 16, 17 anos, chegam a cursar em determinado ano 16, 17, às vezes 18 disciplinas diferentes, né, entre formação geral e formação profissional, e com cargas horárias altíssimas, né? Então, é muito comum no IFMG, por exemplo, os cursos, a gente tem a carga horária mínima que o catálogo prevê, e a gente tem centenas de horas a mais do que esse mínimo que o catálogo prevê, né? Então, o estudante, ele tem, além de um volume enorme de disciplinas, uma carga horária bem superior àquela que é indicada como mínimo. Queria que o senhor refletisse um pouco acerca disso, né? Para a gente poder começar. A minha conclusão seria que os professores do Instituto têm que trabalhar menos e os estudantes têm que trabalhar mais. Entendeu o que eu quero dizer? Porque quando tem 17 disciplinas, quando o aluno aprende, estuda. Quando? Ele não estuda quando está na disciplina. Ele tenta de entender, mas a atividade intelectual que ele precisa para estudar, para fazer exercícios, para resolver problemas, etc., faz quando? Faz quando? Bom, não tenho resposta milagrosa, e acho que vocês deveriam fazer uma verdadeira avaliação. Bom, verdadeira avaliação para saber o que eles aprendem, o que se pode aprender quando se é estudante. Desculpe. O ar-condicionado, o meu inimigo. Eles são jovens, 16 disciplinas, tem uma vida também, estou supondo que tem uma vida. Bom, tem que ver a família, tem que namorar, tem uma vida. Tem uma vida. Qual tempo eles têm para fazer tudo isso? A avaliação que seria interessante é saber, afinal de contas, depois de
de receber e escutar essas 17 disciplinas, o que se aprenderam. Acho que é muito importante de fazer a distinção entre o que se ensina e o que foi aprendido. Bom, quando se discute sobre currículos, programas, etc., bom, o programa ensinado geralmente é pesado demais. E o programa aprendido é leve demais. Entende o problema? Seria interessante saber, bom, fazer uma avaliação honesta, não para desvalorizar ninguém, só para saber, bom, bom estudante, vamos dizer, um bom estudante, reconhecido como bom estudante para todos os professores, afinal de contas, ele sabe o quê? Ele aprendeu o quê? Bom, e refletir a partir dessa base. Bom, será que o professor é necessário apenas para dar aula? Ou será que ele pode ajudar no processo de aprender? Estamos na área, não falei das novas tecnologias, mas é importantíssimo nesse momento. Bom, acho que a minha com as novas tecnologias é que o professor de informação está morto. Bom, historicamente morto. E o professor de saber está cada vez mais necessário. Eu vou explicar isso sem falar muito. Mas eu chamo de professor de informação aquele que vai ensinar que em Belo Horizonte a indústria é isso. E todas essas listas. Bom, um professor de biologia que vai ensinar que os peixes andam assim, os outros andam... Essas listas. Bom, se eu entrar no Google, vou encontrar mais do que o professor de informação pode me dar. Bom, vou encontrar textos, vou encontrar gráficos, vou encontrar fotografias, vou encontrar vídeos, etc. Portanto, as novas tecnologias permitem economizar tempo do professor ensinando informação. Só que, quando entro no Google, tem muitas coisas erradas. Também. Tem um trabalho a ser feito. Recentemente, descobri, graças à minha filha, que me ensina muitas coisas em pedagogia, bom, que será que existe uma palavra que começa com C cedilha? Bom, eu disse que não. Se papai olha no Google, sapato, C cedilha. Sapato, porque na internet não tem apenas cientistas que respondem, tem também alunos que respondem na internet. E entrou sapato. Bom, portanto, tem um trabalho, e quando você coloca uma palavra como Castelo de Versailles, deve ser 10 mil, 50 mil respostas, links, o qual usar. Bom, acho que temos que tirar uma parte, o próprio professor tem que tirar uma parte do trabalho de informação para ter mais tempo para acompanhar o trabalho de transformação da informação para saber. Porque um saber não é apenas uma informação. Um saber é um conjunto de informações ligadas que tem sentido, que permite responder uma questão ou resolver um problema. Bom, seria isso a minha resposta de forma empírica, já verificar. Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Bom, a primeira questão é isso, só se pode verificar como o que eles aprenderam. Segundo, mudar o trabalho do professor. Problema das estratégias de sobrevivência. Mudar o trabalho do professor, ele pode se sentir desvalorizado, bom, e portanto vamos valorizar sob qual forma nova. Bom, o professor pode gostar não se trata de tirar coisas de ninguém, né? Se trata de falar para redefinir de uma forma tão eficaz que seja possível, escutando todo mundo e tentando de parar de confundir, vou dizer as coisas brutalmente. Acho que vocês, neste momento, estão confundindo ensinar e aprender.
ensinar a aprender. Bom, o fato de que uma coisa seja ensinada não significa que ela foi aprendida, se não tem mais as condições de aprender. Bom, e que seria interessante de resolver essa dificuldade. É a minha opinião. Senhores querem? Outros podem ter opiniões diferentes e dizer. Pessoal, bom dia, boa tarde já, né? A todos. Eu queria só aproveitar essa deixa aqui para narrar rapidamente uma história que aconteceu recentemente no campus Arcos. O professor falou muito sobre a emoção e o prazer pelo estudo. Eu traduziria isso como alegria e acrescentaria uma palavra chamada ousadia. Isso não é um mantra de pagodeiro, não. No seguinte sentido, há pouco mais de 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, o pró-reitor Carlos e o Bento, que também já era diretor da Proem, tiveram a ousadia ou a loucura de me nomear presidente da comissão que iria escrever o projeto pedagógico de um curso de engenharia que ia ser ofertado, que está sendo ofertado no campus de Arcos. E naquela ocasião eu conversei com alguns colegas engenheiros, né, fazendo a seguinte pergunta: o que você acha do ensino de engenharia no país? Todos, sem exceção, listaram uma grande quantidade de críticas, de problemas, a formação do engenheiro está deficiente, isso, aquilo, outro. Logo depois eu apresentei, então nós vamos fazer um curso de engenharia diferente, vai ser assim. Todos, sem exceção, acharam: você está ficando louco? Isso não vai funcionar? Isso é loucura? Isso, aquilo. E a minha pergunta era: ora, se do jeito que está não está dando certo, por que não ousar? Por que não fazer diferente? Se der errado, na pior hipótese ficou do mesmo tamanho, né? A gente volta atrás e continua fazendo o que estava fazendo. Então essa ousadia é um primeiro problema. E nesse curso especificamente, agora eu vou contar para vocês o que nós fizemos. Nós trabalhamos com a carga horária mínima regulamentada para o curso e nós colocamos um currículo integralmente baseado em projetos. Então os alunos vivem a universidade o dia todo, porque eles têm um enorme problema para resolver todo o semestre, que é a construção de um projeto desde o primeiro período do curso. E isso causa um envolvimento muito grande nesses alunos, né? E depois do curso implantado, alguns outros professores que chegaram ficaram abismados com a baixa carga horária de algumas disciplinas, né? É inconcebível, por exemplo, cálculo com 4 créditos, tem que ser 6. Física, 4 créditos, tem que ser 6. E hoje, passado um tempinho, inclusive os que forem cursar a pós-graduação, vão ver um depoimento que nós gravamos recentemente com um dos professores desse curso, dizendo o seguinte: quando eu cheguei eu fiquei preocupadíssimo, porque faltava conteúdo no projeto pedagógico. Eu achei que nós não iríamos conseguir formar engenheiro. E ele complementa: eu estou surpreso, porque alunos do primeiro período me procuram fazendo perguntas referentes a conteúdos do 4º e do 5º, que nem os alunos do 4º e do 5º nas escolas convencionais já me fizeram. Então, ao contrário do que ele pensou, os alunos têm buscado o conhecimento numa estratégia diferente, que é justamente reduzir, enxugar a carga horária formal e criar a alegria, o prazer, a motivação que o professor Charlot nos contou aqui. Então, eu acho que ousar também é preciso. E experimentar. Se der errado, ninguém tem compromisso com o erro, né? Se der errado, a gente refaça, a gente começa de novo, a gente tenta outra vez. O que a gente não pode é permanecer fazendo exatamente aquilo que nós mesmos dizemos que não dá certo, né? Inclusive, no nosso curso, nós promovemos anualmente um evento que ele se chama MEI. MEI é de Metodologias de Ensino Inovadoras. E nesse evento, nós convidamos os colegas que implementaram alguma prática inovadora na sua sala de aula para nos contar essa experiência. E sempre nós convidamos aquelas práticas que têm resultados mais interessantes para que elas sejam apresentadas durante o evento. Uma tentativa justamente de privilegiar essa ousadia que eu estou somando à alegria definida pela brilhante palestra do professor aqui. Então, isso que eu queria dizer por enquanto. As escolas devem ser lugares de aventura intelectual, inclusive nos institutos. A gente já está com o microfone só, então...
Charlot, o Bento comentou que algumas frases que o senhor disse aqui, a gente precisava pegar essa frase e fazer um outro evento só com uma dessas frases. Uma delas, chamou muita atenção, foi que a evasão deve ser tratada, mas o aluno precisa saber no início por que ele está ali. Eu acho que a partir daí muda tudo. Mas existem hoje muitos estudos de evasão, né? Inúmeros. É lógico que não dá para generalizar, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Os 3 motivos principais, ou que o senhor achar conveniente, para a gente melhorar um pouco o entendimento sobre isso. Da evasão. Do ponto de vista do pesquisador, o que se constata é que está um momento em que os alunos param de ir à escola. Não vou dar nome de imediato a isso. Se constata outra coisa. Se constata que não é um momento, um processo progressivo de abandono. Se sabe que tem alunos que continuam a ir à escola porque não vão a cada dia. E que quando a instituição exige que eles vão a cada dia, eles desaparecem. Bom, portanto, já num momento é um processo. Bom, isso deve ser levado em consideração porque a instituição tem que ter um olhar sobre o que está acontecendo aos poucos. Bom, se sabe também que tem no ensino básico tem momentos privilegiados, entre aspas, 8 anos e 9 anos. Bom, são os momentos em que eles desaparecem porque chegam a 16 anos, né? Muitas vezes um pouco atrasado, defasagem. Bom, portanto, podem começar a trabalhar, bom, encontram um trabalho e não vão, têm que escolher entre esse trabalho ou a escola. Bom, e como a escola não dá muitas coisas para eles, vão para o trabalho. As mulheres se tornam grávidas. Bom, e quando são grávidas, todo mundo manda elas embora. Bom, tem uma pressão para a aluna grávida sair da escola. Bom, inclusive pressão dos colegas. Isso, até na França, teve uma mestranda que trabalhou isso na França. Um tema de que se fala muito pouco oficialmente. Bom, é uma das fontes de sair da escola quando se trata das moças. Bom, mas, afinal de contas, a maior parte desiste de ir à escola. Por quê? Porque é chato. Porque é chato. Porque não gostam. Porque não aguentam mais. E porque não percebem vai servir para quê? Vai servir para quê? Bom, então, com 16, 17 anos, bom, não pensam que vão entrar no ensino médio. Não pensam que vão entrar no ensino médio. Bom, ou estão no ensino médio, pensam que não tem nenhuma chance de ir na universidade. Bom, e até ir na universidade para saber o quê. Bom, a questão do sentido, de novo, é uma questão importantíssima. Agora, não sei se aqui, depois de entrar, eles saem. Não sei se depois de entrar eles saem. Eu sei que tem que se livrar da palavra evasão. Bom, tem que se livrar da palavra evasão, porque a palavra evasão naturaliza, como uma só palavra, vários fenômenos que provavelmente são um pouco diferentes. Bom, tem que tentar de entender por que não aparecem mais. Porque ao mesmo tempo, quando não estão aqui, onde eles estão? Você sabe? Não. Geralmente a instituição percebe que o aluno não está mais aqui. Evasão. Não se sabe se está no paraíso, se evasão. Mas ele não desistiu de existir. Quando não está aqui, ele está onde? Que é um lugar mais interessante para ele.
Está em casa fazendo nada, está trabalhando, está num estágio, está num gangue, está onde e fazendo o quê? Que vale mais do que ir ao instituto, por exemplo. Entende como estou tentando de pensar as coisas enquanto pesquisador? Bom, as palavras muitas vezes fecham. Bom, evasão é uma palavra que fecha. Outra palavra que fecha é preguiçoso. Preguiçoso. Bom, trabalhei sobre isso com os professores também. Bom, eles me dizem, esse aluno é preguiçoso. Eu pergunto, por que você acha que é preguiçoso? Porque ele não quer estudar. Ah. E por que você acha que não quer estudar? Porque ele é muito preguiçoso. Bom. É assim que funciona, hein? Como uma palavra interessante. São palavras que permitem fechar o questionamento, em vez de abrir. E acho que evasão, uma palavra que fecha o questionamento. Tem que, não tinha a solução, mas tem que reabrir o questionamento. Não existe evasão porque o instituto não é uma prisão. Bom, não existe evasão. Existem alunos que param de aparecer, aos poucos, num processo. Tem que ver se, como administração, dá para estudar já esse processo. Ver se dá para intervir antes dele desaparecer completamente. Dá para ligar pelo telefone, pelo WhatsApp para falar com ele. Dá para saber onde ele está quando não está mais aqui. Bom, tem que tentar de saber, bom, recusando uma naturalização dos fenômenos como a palavra evasão. Isso que eu quis dizer. Professor, hoje a gente está aqui tendo a grata oportunidade de ouvi-lo, né, na conjuntura da abertura de um curso de pós-graduação para formação dos professores e bacharéis, para que eles assumam aí uma formação pedagógica, né, um curso de complementação pedagógica. E, nesse sentido, eu gostaria, considerando inclusive as inserções que o senhor tem feito aí no campo da sociologia, da antropologia e da educação, a gente sabe que esse curso ele chega aí quase com uma centena de anos depois da criação da rede federal, com o objetivo de que os professores que são portadores do grau de bacharel, né, que atuam especialmente na área técnica, na formação técnica dos institutos, na rede federal de educação, eles assimilem uma bagagem no campo da pedagogia. E no ProfEPT, que é o nosso mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, a gente está começando a abrir uma frente de discussão em relação à formação de professores na EPT, né, para tentar entender como que o professor bacharel, por exemplo, ele se comporta do ponto de vista dentro da sala de aula, trazendo as suas vivências, né, enquanto do ponto de vista da sua formação, que é a graduação, né, como que ele aprendeu a aprender, né, e depois como que ele vai levar isso para ensinar, né. E aí chegamos aqui, muitos deles hoje são nossos colegas e tiveram que contar com esse savoir-faire para trabalhar cotidianamente. Agora o MEC nos vem já estabelecer que até 2020, né, Carlos, esses professores tenham essa formação complementar. Então eu, celebrando esse momento, né, essa iniciativa que o IFMG está trazendo aí à luz, né, como que o senhor vê esses cursos de complementação e quais são os desafios que os formadores do curso terão que lidar, e como o senhor vê que esses professores bacharéis podem absorver essa experiência, considerando a sua formação e a percepção que eles têm como docentes, né? E ela, enfim, era isso. De certa forma é fácil de responder, eu não vejo. Imagina a questão que está me perguntando.
como devemos fazer essa formação, quais são os desafios, como fazer. Estou chegando, são vocês que conhecem. Não vou fazer de conta de ter uma resposta. Claro que ainda bem que não tenho a resposta. Né? Quem tem a resposta são vocês. Quem tem que construir a resposta são vocês. Alors, o que eu posso dizer a partir da minha experiência, bom, primeiro tem sobre a questão da relação com o saber. Bom, esses professores vão fazer um mestrado? Isso? Não? Vão fazer esses professores essa formação? Fazer uma especialização. Uma especialização. Vão ter um diploma para isso? Sim. Bom, já é uma boa coisa, vai ajudar. Não, é claro. Bom, tem que ver com eles, porque eles vão fazer essa especialização. Por que eles vão fazer? É obrigatória? Bom, já é uma resposta. Não, eu não trabalho no fazer de conta. Eu tento de trabalhar mesmo nas situações. Bom, eles vão fazer uma formação obrigatória que vai dar um diploma de especialização. Bom, portanto, tem várias formas de fazer isso. A primeira forma que o professor disse que tem que fazer. Bom, fazer o que o professor disse que tem que fazer para não ter problema, porque é obrigatório, e para ganhar um diploma. Bom, esse é o ponto de partida. Vocês vão ter que trabalhar com eles para saber qual sentido isso pode ter. Bom, se não conseguir construir com eles um sentido, bom, vão aprender algumas pequenas coisas, bom, mas não vai mudar nada de fundamental. Bom, acho que essa a situação de início. Bom, e portanto, eu não posso dar uma resposta. A resposta vai ter que construir com eles. O que eles podem ganhar nessa história. São professores que já têm alguns anos, alguns realmente são como eu, são novos, mas já faz tempo que são novos, então, vão ter que assumir uma posição de aluno, bom, que nem necessariamente é muito agradável no lugar onde você trabalha, tem problema identitário, como eles vão viver isso, o que eles vão ganhar na história, além de especialização e de fazer uma coisa obrigatória. Vai ajudar eles para nosso trabalho como professor, vai ajudar eles na sua vida, para entender o que, para aprender o que. Tem mesmo que trabalhar mesmo com eles. Não chegar com 17 disciplinas. Porque vai ser um desastre. Nesse caso vai ser um desastre. Bom, além do mais, na formação, até eu luto no mestrado e doutorado, tem um monte de disciplinas. Bom, os professores impedem os estudantes de estudar, porque não tem tempo de estudar, não tem tempo para pesquisar, bom, tem que fazer disciplinas, fazer um artigo, publicar como nome do estudante e do professor, tem um monte de coisas que a instituição impõe e que são contrárias ao funcionamento da instituição. Acho que tem já que abrir esse questionamento, abrir isso. Agora, em termos de formação, para mim, o que mais forma um professor é falar com os alunos. Bom, na França, na graduação, eu pedia ler textos, mas também era obrigatório fazer pelo menos uma entrevista com um aluno. Bom, e os professores tinham mais dificuldade. Os professores me respondiam, já conhecemos os alunos, encontramos os alunos a cada semana. Não. Estar na frente de um aluno, bom, para saber como ele vive, é um aluno que não seja da sua turma, claro,
porque senão, o que é um bom professor para você? É a senhora que é boa professora. Claro, não aluno da sua turma. Bom, para saber o que é ser aluno hoje em dia. Bom, nem me imagino. Hein? Ontem me levantei às 4h30 para chegar aqui. Bom, e a minha filha, às 5 da manhã, ela se levantava. Né? Vai dormir às 9h30, se levanta às 5. Bom, às 7 começam as aulas, ela sai à 1 da tarde, ela ainda tem um monte de tarefas para fazer. O que vivem os nossos alunos, o que eles vivem, não sabemos bem isso, o que eles vivem, como eles funcionam, qual é o universo. Com o universo de um jovem hoje. Bom, e, portanto, nessa formação, iria pensar um momento de pesquisa para formar professores, um momento de pesquisa sobre essas questões de tipo pedagógica, um momento de pesquisa, em particular de pesquisa sobre o universo dos alunos com quem eles trabalham, que não seja apenas pesquisa dos livros, pesquisa das situações e das práticas. Bom, como usar numa formação o conteúdo teórico para falar das situações e das práticas. Bom, hoje falei de Bourdieu, falei de Lacan, falei de Kant, falei de Platão, falei de um monte de gente. Bom, mas tem que fazer uma aula sobre Bourdieu, Lacan, etc., usando o que eu sei para tentar de melhor entender as situações e as práticas. Eu acho que isso pode ajudar os professores a se formar. Eu estou com medo. Vejam só, nós estamos há séculos discutindo, debatendo, investigando, pesquisando, publicando, escrevendo sobre como ensinar a aprender, e até hoje não demos conta. Imagine vocês como ensinar a ensinar, né? Então, em hipótese alguma, esse é o objetivo do curso, até porque nós estamos falando de um curso onde os alunos, na verdade, são professores e muitas vezes mais experientes do que os próprios professores. Então, trata-se de um ambiente de reflexão e de troca de experiências, só isso, nada além disso, né? E é um curso lato sensu, então ele tem um foco muito voltado para a prática profissional. Eu não sei se isso vai... Imagino que a gente tem aqui pessoas que se matricularam no curso, correto? Eu não sei se isso vai deixá-los mais tranquilizados ou não. Mas eu sou engenheiro. Eu sou bacharel, né? Claro que depois eu fiz uma licenciatura, eu dediquei os meus estudos de pós-graduação para a área de ensino. Mas eu consigo imaginar qual é a angústia do bacharel ao ser informado que tem que fazer uma formação pedagógica, né? Calma, nós não vamos tratar esse curso de modo extremamente teórico, conceitual. É claro que nós não podemos abrir mão completamente de um mínimo teórico, conceitual, que nos permita fazer reflexões adequadas, né? Que nos permita fazer essas experiências práticas com alguma propriedade. Mas o curso tem um viés muito voltado para a prática da sala de aula mesmo, né? As discussões rodeiam esse campo. Tanto que o curso não exige uma monografia, que via de regra é teórica. O curso exige um artigo que é fruto de uma experiência individual dentro da sala de aula. É uma prática. Olha, eu fiz essa tentativa na minha aula, deu errado, deu certo, vamos discutir os resultados. Então o curso permeia muito por essa lógica. A primeira disciplina mesmo, normalmente as pessoas gostam muito dessa primeira disciplina. Eu não sei se todos sabem, mas esse curso ele é um curso regular que o Campus Arcos oferece, né? Essa é a segunda turma. Nós estamos agora entrando com a segunda turma regular, então é um curso que já existia no campus. E a primeira disciplina, normalmente as pessoas gostam muito porque ela promove uma discussão muito voltada para a prática mesmo, dos fenômenos que acontecem dentro da sala de aula. É óbvio que vai ter, eu diria que 2 disciplinas que vão ter um embasamento um pouco mais teórico, porque vai ser necessário, né, um mínimo de conceito. Mas, no geral,
fiquem tranquilos que esse curso, eu estou com medo de falar o que eu vou falar, porque eu tenho alguns colegas pedagogos aqui, né? A Márcia, a Ellen está aqui, a Cláudia, mas esse curso não remete àquela discussão pura pedagógica que muitas vezes os bacharéis se sentem entediados ao participar normalmente naquelas semanas iniciais do semestre, né? Eu não estou dizendo que aquilo não é importante, é sim, claro, né? Só que eu entendo, eu estou pensando do lado do bacharel que está às vezes incomodado com essa dúvida, o que será que me espera, né? Fiquem tranquilos que eu tenho certeza que as discussões vão ser muito bacanas. Né? Inclusive a Ellen, cadê a Ellen? Está por aqui. A Ellen fez uma palestra, né, ano passado, fantástica, pedagoga. Nós temos uma professora no curso, que é a Cláudia, que está ali, que é a pedagoga mais física que eu já conheci na minha vida. Então eu tenho certeza que vai ser um ambiente de reflexão, de troca de experiência, objetivando a prática profissional, que certamente terá muito a contribuir com todos, né, para mim, para os nossos professores, para todos os colegas. Eu queria fazer uma complementação à fala do Newton. Eu acho que o curso, o Newton falou uma questão importante, né? A discussão não está exatamente em oferecer para esse professor uma formação nova, né? Eles fizeram a opção de fazer esses seus bacharelados e entendeu-se em algum momento que essa complementação ela seria importante até para que ele fosse capaz de dialogar com algumas questões que não são do universo cotidiano. Então, uma questão que me interessa muito, e por isso eu fiz a pergunta ao professor, até como uma forma também de lembrar, né, desse compromisso que o IFMG está cumprindo aí junto ao MEC, mas que ao mesmo tempo ele não se trata, né, a Proem não pensou em momento algum, junto com o Campus Arcos e a PR-PPG, em cumprir simplesmente um ato normativo. Ela pensou também como um processo maior, né, como a oportunidade daqueles professores que não tiveram, por um ato perfeitamente explicável, né, Nilton, durante a sua graduação em engenharias, em administração, em ter formação pedagógica, né? Mas, na verdade, o curso aproveita a fortuna intelectual que ele assimilou no momento em que ele considerou interessante participar da carreira docente. Não é? Então, na verdade, esse curso ele vem para auxiliar aquele professor que ele já vive um ambiente de sala de aula, mas, eventualmente, ele tem algumas discussões que podem ser adensadas com a oportunização de um curso como esse, né? Discutir de maneira mais profunda a questão da avaliação, alguns elementos da questão que o professor abordou muito bem aqui, e todos nós acompanhamos com muita satisfação, né? Questões ligadas à psicologia, questões ligadas à sociologia da educação, né? E repito, que são questões naturais da formação. Então esse curso ele foi pensado entendendo exatamente o lugar que todos nós ocupamos no Instituto, independente do tempo, né? A circunstância do curso, ela vem como um ato normativo, mas ela deve ser entendida como uma forma de ampliar o campo de formação desses docentes, né? Então ele não vem como uma obrigação que se tem que cumprir e depois ela fica por ali, né? Acho que tem que dar a palavra a eles também, porque até agora só falou eu e as pessoas do staff da organização. E aí? Gente, o tempo é nosso inimigo, nós temos 3 pessoas que levantaram, alguém lá atrás, vamos fazer um bloco? Porque aí a gente faz um bloco, não creio que vai dar para ir muito além desse bloco, então aproveitem. Boa tarde. Professor, primeiro agradecer a oportunidade, né, que foi ímpar, e fazer um comentário da minha experiência no Instituto, que eu entrei e eu tenho de sala de aula o que meus colegas têm de vida. Muitos têm muito menos vida do que eu tenho de sala de aula, porque eu já tenho 43 anos de sala de aula. Então eu tenho 43 de sala de aula.
Eu comecei com 10 anos, eu tenho 63 anos. E aí só o pessoal brincando comigo, professor, que eu sou professor de matemática. E aí o pessoal falando assim, você tem que agora fazer o coque, né? E ficar encurvado. Mas Já estou casado com várias professoras de matemática. Mas é só o que eu queria dizer, justamente isso. O que chamou muito a minha atenção na sua fala foi porque eu vivi, né, com 43 anos de sala, eu vivi uma época onde a fala era assim, a aula ela tem que ser prazerosa. E isso me incomodou muito durante muito tempo, porque eu não conseguia inventar uma aula com aquele prazer, né? Como que eu vou ensinar produtos notáveis com aquele prazer? Como é que eu vou ensinar expressões algébricas? Então isso foi uma angústia muito grande na minha vida durante muito tempo. Uma época eu trabalhava com ensino fundamental e eu inventei fazer uma maquete que não tinha nada a ver com a minha matéria, mas é porque eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para minha aula ser interessante. Então quando o senhor abre essa, assim, a aula, o estudar exige esforço. Nós precisamos de ter a atividade intelectual, a atividade do aluno. Isso aí, quer dizer, eu confesso para o senhor que hoje eu já tenho essa tranquilidade, mas muitos professores e muitos se angustiam ainda, porque o que é uma aula interessante? E eu sempre falo que uma aula interessante para mim é uma aula onde o aluno aprende. Essa é uma aula interessante, né? E eu falo que a aula ela exige esforço da gente, tanto do professor quanto do aluno. E eu falo para a gente, se eu quero me divertir, a última coisa que eu vou fazer é ficar aprendendo uma coisa que eu não sei. Então, matemática é uma disciplina que eu tenho algum domínio, claro. 43 anos dando aula, tem que ter. Mas se eu falo com ele, se eu pego, por exemplo, um texto de filosofia, eu não vou me divertir num texto de filosofia, porque vai exigir de mim uma dedicação muito grande. Então, a minha satisfação é com o que eu aprendo após ler, reler, né, dissecar esse texto. Então eu falo muito com ele, assim, o prazer não está assim, eu vou para a aula, então assim, ir para a aula, ir para a piscina é a mesma coisa. E essa angústia, eu acredito que seja de muita gente, porque ainda é incutido assim, a aula tem que ser interessante. E isso foi um sofrimento para mim, que assim, as pessoas não têm ideia de como que era, porque eu dando aula de produtos notáveis, fatoração, como que ia ser uma aula interessante? Aí até que hoje, né, igual eu falo, né, macaca velha, 43 anos, eu já estou assim, eu faço meu trabalho e tal, e as coisas, eu tenho mais tranquilidade para poder até responder essas questões. Aí eu queria só, agradecer ao senhor, porque veio, assim, ratificar uma coisa que para mim é muito séria, e aí uma pessoa da sua capacidade, né, ratificando isso, para mim foi muito importante. Muito obrigada. Bom dia. Falar já é um problema para mim, mesmo como professor, falar aqui na frente é um pouco mais complicado, então eu já me adianto na desculpa se a pergunta não ficar muito bem clara. Mas como professora da educação básica, numa sociedade que está discutindo a BNCC, eu trago duas perguntas. A primeira é dessa divisão que a BNCC promove entre conhecimento historicamente acumulado e um conhecimento com uma parte diversificada, que eu acho mais interessante chamar de conhecimento contextualizado, pensando aí numa abordagem freiriana. Se essa parte, a primeira pergunta é essa, se essa parte diversificada, ela não teria um potencial maior para diminuir as distâncias entre sentido e atividade, fazendo com que o aluno tenha uma atividade intelectual mais prazerosa. E a segunda, eu esqueci, peraí, deixa eu lembrar. Eu acho que é um pouco isso, assim mesmo. Se você acredita, né, que esse conhecimento contextualizado, se ele tem... se a escola
tivesse mais espaço para ele, ou seja, pensando na base, que a base reduz esse conhecimento contextualizado, né? E ele agora, teoricamente, ele só seria aplicado se as matérias do conhecimento historicamente acumulado fossem terminadas, né? Se esse espaço para esse conhecimento, para essa parte diversificada diminuir do currículo, essa relação de sentido e atividade nas escolas não ficaria prejudicada? Eu acho que é isso. Obrigada. Bom dia. Agradecer também a palestra. Meu nome é Luciano Miguel, sou professor do campus Ouro Preto, também aluno do curso. A minha pergunta é: como o senhor acha que será a aula, fazendo um exercício de futurologia, a aula no futuro próximo, entre 10 e 20 anos? Como é que seria essa nossa aula hoje? O que seria a nossa aula? Futuro próximo, 10, 20 anos. Sim. Professor, eu queria primeiro agradecer também, deixa eu só ficar aqui para não ficar de costas para as pessoas, que me incomodam um pouco. Então, eu queria agradecer pelas várias possibilidades de outras conexões, né, de estudos anteriores e da gente pensar aqui nesse lugar do Instituto Federal, né? Enfim, no Brasil e aqui em Minas. Então, duas coisas que eu fico pensando e que a gente precisa de dar conta disso ser realmente a nossa pauta cotidiana, a nossa prática, que é pensar isso em que medida, enquanto Instituto Federal, enquanto escola, enquanto esse lugar que se propõe na sociedade fazer uma educação, e aí na perspectiva mais antropológica, né, que o senhor trouxe, da gente pensar que ela humaniza, que ela socializa, que ela singulariza, em que medida isso é pauta nossa quando a gente não coloca como prioridade na nossa atuação pensar que sentidos a gente está ajudando esses sujeitos e nós mesmos também, como sujeitos da educação, professores, pedagogos, pedagogas, a construir o sentido. Então, como que a gente precisa, assim, essa fala me faz muito pensar isso, como que isso tem que ser a nossa pauta cotidiana. A gente precisa de planejar a aula, planejar uma formação, pensar tudo isso, mas a gente também precisa de pensar como que na relação direta com esse estudante que está o tempo todo com a gente na nossa porta, a gente constrói com ele sentidos, né? A escola precisa ser o lugar da aventura, da alegria, desse prazer. Então, como que a gente constrói junto com esses sujeitos todos, que são vários, né? São vários tipos de modo de se fazer aluno, de constituir essa postura de estudante. Não é só estudante, né? É o estudante, mas é o sujeito jovem, jovem ou jovem, etc. Pensar essa condição juvenil, para mim, ainda é um achado. A gente precisa de pensar isso. E a segunda é em relação, que eu queria muito ouvir um pouco mais, sobre essa dimensão das metodologias ativas. Porque isso tem sido, de um modo interessante, porque, né, eu acho que eu vou continuar falando interessante, porque eu acho que é isso. A metodologia ativa, ao mesmo tempo que ela nos possibilita pensar assim, isso é interessante, ou seja, eu consigo me repensar a prática, etc. Mas eu acho que a gente cai em dois extremos. Ou a gente se frustra porque a gente não realmente deu conta, entendeu que pedagogia ativa é essa que nós estamos querendo transformar concretamente em metodologia ativa. Então a gente se frustra, porque um dia dá certo, um dia dá super errado, um dia eu consigo funcionar, eu não consigo ser uma constante. E ao mesmo tempo dá uma certa... eu fico com medo do outro extremo, que é achar que uma aula expositiva, por exemplo, não é metodologia ativa, sabe? Assim, então, acho que isso a gente tem vivido muito nas nossas discussões, eu lá no campus, onde eu estou em Sabará, isso tem sido um pouco as nossas pautas. E aí, é claro que essas perguntas eu faço do lugar de pedagoga, né? Da minha formação, porque eu acho que essas são pautas que eu quero problematizar na minha atuação, assim. E eu acho que o que você trouxe ajuda a gente a pensar e eu queria dialogar um pouco mais. Obrigada. Tem muitas coisas que não sei. Eu sei o que pesquisei. Bom, o que pesquisei eu sei.
Tem outras coisas sobre as quais tenho uma opinião, mas que não sei. E, além do mais, nem consigo encontrar uma bola de cristal, bom, para saber como vai ser daqui a 20 anos. Bom, portanto, tem coisas que eu posso dizer, outras coisas que não sei bem como responder. Mas vou fazer o que faz um professor quando ele não sabe responder. Ele responde a outra pergunta. É assim que fazemos, não? Quando não sabemos responder, entendemos uma outra pergunta, respondemos a outra pergunta. Vou dizer o que me evocaram as suas perguntas. Bom, qual prazer? Qual prazer? Bom, acho que tem duas fontes de prazer fundamentais. Bom, o prazer de entender, o mundo que não entendemos, isso é um prazer. E já o prazer de entender alguma coisa do mundo. Mas tem também um prazer que me parece fundamental, o prazer de si mesmo, o prazer do desafio. Bom, o melhor prazer que temos é o prazer de nos sentir inteligente, forte, capaz. Bom, portanto, capaz de enfrentar o mundo e capaz de ser amados. Bom, e, portanto, para isso, sempre nunca se deve ensinar coisas difíceis demais e nunca se deve ensinar coisas fáceis demais. Bom, não se deve ensinar coisas difíceis demais porque eles vão fracassar. Mas não se deve ensinar coisas fáceis demais porque não vale a pena. Bom, vocês não jogam xadrez como uma criança com 5 anos. Bom, jogam xadrez como criança de 5 anos para ela ganhar, para ela ter o prazer de ganhar. Bom, mas quando é fácil demais, não vale a pena. Bom, e essa é uma armadilha em que muitos professores caem, né? Quando se ensina nos bairros populares, difíceis, etc., aos poucos se reduz o nível de exigência, até, na verdade, não ensinar mais nada, mas organizar tarefas. Bom, eles colocam uma cruz na casinha e todo mundo faz de conta que aprenderam, que eles sabem. Bom, é uma forma de desprezo também dos alunos que eles percebem. Bom, portanto, entender. Bom, e se sentir inteligente. Bom, contra uma escola da humilhação, bom, e da ausência de sentido. E isso eu posso dizer. Bom, sobre a contextualização, quem perguntou se tem coisas que não conheço bem que funcionam atrás da sua pergunta, sobre mudanças institucionais, etc. Bom, que não tenho uma concepção clara entre acumulado historicamente e contextualizado, portanto, estou prudente sobre isso que vocês vão interpretar. Bom, contextualizado, sim, mas tem que entender exatamente de que se trata. Bom, não sei se vou responder à sua pergunta, mas vou dizer uma coisa. Não se deve confundir que tem sentido com a ideia de que é familiar e que faz parte do mundo cotidiano, ou até que é contextualizado. Não é a mesma coisa. Bom, ou tem uma tendência a dizer, quando é difícil, devemos ligar o ensino à vida cotidiana e familiar da criança. Cuidado. Bom, primeiro, a escola é interessante institucionalmente porque a escola permite de aprender coisas que não se aprende fora da escola. Bom, se a escola fizer a mesma coisa do que a comunidade, não vale a pena. Mas também, se ela fizer uma coisa que só tem sentido dentro da escola, também não vale a pena. Entende? Portanto, a escola deve ser ligada à comunidade, mas fazer outra coisa
do que o que faz a comunidade, senão não vale a pena. Bom, e portanto, sobre a questão do familiar, bom, a escola deve abrir janelas sobre o tempo, sobre o espaço, sobre imaginário, sobre outras formas de atividades que não se encontram no contexto, Bom, e portanto, ter sentido não significa automaticamente pertencer ao mundo cotidiano da criança. Claro que quando pertence ao mundo cotidiano da criança, tem sentido. Bom, até tem sentido para dizer o contrário, porque no mundo cotidiano da criança, a Terra não gira ao redor do Sol. Bom, vou dar um exemplo. Numa pesquisa que foi feita já faz tempo no Brasil, a pergunta: vocês já ouviram falar que o homem descende de gorila? O que vocês acham? Bom, resposta da menina: isso não é possível, porque quando uma criança nasce, ela puxa o pai, que não pode ser gorila. E trabalhando, a pesquisadora chega à conclusão de que a criança vai ouvir 3 discursos. Bom, vai ouvir discurso do professor, que é descendente do macaco, brutalmente, que não é verdade, mas que é descendente do macaco. Bom, vai ouvir discursos da vizinha, bom, que puxa o pai, bom, que é filho do pai, e vai ouvir discurso do padre, que vai dizer que é filho de Deus. E a coitada da criança não sabe se é filha do macaco, do seu pai ou de Deus. Bom, aí, fazer o quê? Bom, a criança tem, a escola é um lugar em que se pode enfrentar isso, porque você é filho de macaco, de seu pai, de Deus, se quiser, de 3 pontos diferentes. Esse é o trabalho da escola, bom, que não é repetir o familiar. Bom, eu digo isso porque tem uma tendência a construir uma pedagogia pobre para os pobres, entende? Construir uma pedagogia pobre para os pobres que me ajuda ter a ideia de ajudar eles, em vez de conseguir definir o que é um pouco difícil, mas que eles podem fazer para progredir e para avançar. Sentido não é necessariamente familiar. Bom, quando se faz matemática em licenciatura, bom, para fazer matemática em licenciatura, não vou usar um exemplo contextualizado, bom, mas vou usar uma situação de partida para refletir, para resolver um problema, uma situação de partida que tem sentido matematicamente para os alunos desse nível. Eu queria dizer isso porque me parece importante, do ponto de vista pedagógico e político também. A questão sobre a escola daqui a 20 anos. Vai? A minha primeira resposta é que espero estar aqui para ver. Já. Provavelmente estarei, porque estou apenas com 74 anos, estarei com 94 anos. Bom, e lá será mais fácil responder. Se não tenho problema como o senhor Alzheimer, eu poderei responder. Bom, agora não sei bem. Bom, as novas tecnologias vão ser usadas mais, como espero, para liberar o professor da parte da parte de informação. Eu fico até com raiva quando vejo, em particular no ensino científico, bom, tem um monte de palavras que alunos de 5º, 6º, 7º, 8º ano, que eles têm que aprender essas palavras que eu não conheço. Bom, esse é um problema. Estamos exigindo dos nossos filhos, dos nossos alunos, bom, conhecerem coisas que os nossos colegas não sabem.
Professores, uma coisa que sempre sonhei em fazer, que nunca osei, mas que seria interessante, inclusive aqui na formação. Bom, o trabalho que o professor de matemática dá aos seus alunos. Você dá a prova para o professor de história. Bom, e a prova do professor de história você dá para o professor de matemática. E vamos ver as notas que eles vão tirar. Bom. Alors, eu sei que tem a formação do espírito aos poucos do tempo, inclusive esquecendo os saberes, mas estamos exigindo das crianças coisas que nossos colegas professores não sabem ou não sabem mais. Bom, com palavras técnicas, hipertécnicas. Bom, se abre um livro, até um livro do método interessante como Bernoulli, por exemplo, com método interessante. Se abre um livro de Bernoulli e tem em geografia, em ciências, etc., e até em história, 4 ou 5 palavras técnicas a cada página. Bom, é problema numa época em que é só entrar no iPhone, que está na tablet, é só entrar a palavra no Google e vão encontrar facilmente uma explicação. Perde tempo, não entende nada, e depois disso, quando se tenta de saber o que entenderam do que é a vida do ponto de vista biológico, não entenderam nada. Bom, só que eles conhecem palavras técnicas de biologia. É problema. Bom, espero que a escola vai avançar para um mundo de sentido, de aventura, de reflexão, de criatividade, utilizando as novas tecnologias para se livrar da questão da informação. Só que Bourdieu iria responder, do ponto de vista da sociologia da reprodução, o que ele responde no final do livro a reprodução, dizendo que teria que fazer uma pedagogia explícita. Eles, como pastor, param dizendo porque a classe dominante iria organizar uma escola para que a classe dominada possa também aprender. Eu não sei, sobre 20 anos. Eu vou perguntar uma coisa que vocês não vão responder. Como vai ser a escola brasileira daqui a 2 anos? Vocês entendem em que estou pensando? Como ela vai ser daqui a 2 anos? Bom, já é uma coisa que tem que pensar. Não tem medo daquela ideia de a história compreende o passado para entender o futuro, porque ele é imprevisível, né? Claro. E, alors, o que tem ainda tem como construir. Não tente construir demais. Bom, não sei. Não sei. Se soubesse, já faz tempo que teria dito, e você souberia. Bom. 2, cuidado, qual é o tema que dá mais dinheiro nesse momento para pesquisador? Avaliação. Se você quer dinheiro para uma pesquisa, tem que colocar na pesquisa avaliação. Bom, pode colocar o ensino geométrico no instituto e a avaliação, vai receber dinheiro. Tem que sempre colocar e a avaliação. Bom, porque é o fantasma atual, é o fantasma de domínio total. Bom, o político acha que se ele soubesse tudo, iria resolver o problema da escola. Bom, portanto, ele quer avaliação para resolver o problema da escola e se livrar dos professores também, porque, inclusive do marxismo cultural também. Bom, avaliação. É um fantasma de domínio total. Bom, mas a educação não pode funcionar assim. Bom, a educação nunca vai ser totalmente transparente, porque ela supõe a mobilização
da subjetividade. Bom, como esse fantasma de transparência total, de domínio total, eles acham que vão resolver. Não vão resolver, tem que abrir espaço para a subjetividade. Bom, e a diferença que eu faço entre motivação e mobilização, por exemplo. Bom, não estou favorável aos discursos sobre a motivação. Porque, bom, tem teorias psicológicas interessantes, mas os discursos, quando um professor diz que tem que motivar os alunos, ele está procurando um jeitinho para que o aluno faça o que ele não está a fim de fazer. Bom, vamos motivar os alunos. Só que funciona com o tipo de pseudo-projeto, que não é projeto do aluno, e muitas vezes nem é projeto do professor, nem se sabe de quem é o projeto. Bom, e funciona uma semana, 2 semanas, 3 semanas e depois acabou. Bom, não falo de motivação, falo de mobilização. Se motiva o outro de fora, se mobiliza a si mesmo de dentro. O meu problema não é que eles façam ou que eles não estão a fim de fazer. O meu problema é como fazer nascer desejo. Como fazer que eles estejam a fim de fazer. Como um desejo que continua a funcionar quando estou fora da sala. Bom, e portanto, todo esse discurso de motivação, de avaliação, não tenho nada contra a avaliação. Acabei de responder, deveria avaliar coisas assim. Mas saber o que se avalia, por que exatamente? Não um discurso da transparência total. Bom, além do mais, tem que rever as proceduras de avaliação. Bom, eu, por exemplo, organizo a cola para os exames. Bom, eu descobri isso ensinando no departamento de dança, imagine, às 7 da noite, bom, a 20 quilômetros de Aracaju, bom, chegando de ônibus, depois de um dia de trabalho, bom, pessoas que se interessam na dança, para estudar introdução à filosofia. Bom, imagine. Bom, teve que adaptar. Bom, inclusive a avaliação. Primeiro, eu disse, bom, vocês vão fazer grupos para pensar coreografia, inventar coreografia sobre ideias filosóficas. Bom, que foi interessante, colegas de danças participaram, etc. Mas eu queria fazer também uma coisa mais clássica, uma prova na mesa. Bom, eu tinha utilizado vídeo, um monte de coisas, prova, ai meu Deus, o desastre. Bom, média 1 sobre 10. Bom, eu disse, bom, vamos refazer a prova. E de repente tive uma ideia genial. De vez em quando tenho uma ideia genial. Bom, às vezes desastrosa, mas às vezes que funciona. Eu disse, vamos refazer a prova e vou perguntar a mesma coisa. E refizemos a prova. Bom, não foi extraordinário, mas subiu. Eu pensei, agora eu vou fazer assim. Eu faço assim na graduação lá de pedagogia. Bom, eles conhecem as questões pelo menos um mês antes. Bom, a cada 3 ou 4 semanas eu dou, vai sair isso na prova, vai sair isso na prova, vai sair isso na prova. Por quê? Porque quando você prepara a prova, se você deixar no cantinho da mesa, se alguém conseguir roubar, vai roubar. E o que ele vai fazer? Ele conhece as questões, ele vai estudar. Bom, e portanto, organiza o roubo. Oficialmente. Bom, o que é extraordinário é que nem todos estudam. Não organizam o roubo. Bom, e a partir de lá significa o quê? Significa que o que eu vou perguntar são as coisas que eu quero que todo mundo saiba. São as coisas absolutamente fundamentais. Mas não vou fazer uma avaliação para hierarquizar os alunos, como se faz. Uma avaliação com pequenos detalhes que eu sei que tem só 1 ou 2 que vão responder, para ter a certeza de que tem 1 ou 2 que vão ter 10 e que tem outros que vão ter 2 ou 3. Não, vou
vou perguntar o que eu quero que todo mundo saiba. 10 perguntas de sociologia da educação. Eles vão, inclusive quem perdeu muitas sessões, eles vão estudar, eles vão pedir aos colegas. Bom, é uma avaliação, mas não uma avaliação para dominar, não uma avaliação para hierarquizar, uma avaliação para eles aprenderem, para pressionar, para eles aprenderem. Bom. E, portanto, não vou construir, não vou construir coisas. Eu sei que sempre vai escapar. Inclusive, quando eles têm as questões, tem alguns que não estudam. Mesmo conhecendo as questões. Isso me escapa. Bom. E a última pergunta, a última que quero fechar, é sobre a metodologia ativa. Não sei bem de que se trata exatamente, depende de que se trata. Tem várias formas, tem como organizar o ambiente com problemas, com material, etc., que se faz em particular com os meninos mais novos, tem como trabalhar a partir de problemas, situações com estudantes mais antigos, tem também agora, vocês conhecem a aula inversa. Já ouviram falar disso? Isso que está se desenvolvendo em vários países, inclusive um pouco no Brasil. Bom, eles estudam em casa e depois, como professora, o professor não dá aula. Eles estudam em casa com documentos, com Google e eventualmente com material enviado pelo professor. Meu aluno estuda em casa e depois, como professor, bom, eles perguntam, respondem, explicitam, fazem exercícios, etc. A ideia de fazer o contrário. Trabalho de casa na sala, como professor, bom, e trabalho de ensino, na verdade, aprendizagem em casa, como o que disponibilizam as tecnologias digitais. É a nova moda, entre aspas. Uma ideia interessante também, bom, mas não vai funcionar com todo mundo. Mas é uma ideia interessante, porque estudam em casa e depois, como professor, aprendem para entender o que eles já estudaram. Acho que fiz de conta de responder a tudo. Newton, bem breve, por favor, rapidinho. A pergunta da colega de Sabará surgiu a necessidade que eu complementasse algo que eu disse agora há pouco. Num momento da vida, eu estive numa palestra onde a professora disse o seguinte: o bom professor não é aquele que dá boas respostas, mas aquele que faz boas perguntas. Desde então eu uso dessa prerrogativa sempre que eu sou colocado numa situação complicada. Mas logo depois eu percebi que ela faz sentido. Eu sou entusiasta das tecnologias na educação, né? Estudei isso no meu doutorado, no pós-doutorado eu discuti isso, e não há um trabalho que eu faça, que eu publique, que eu não critique o uso das tecnologias na educação. Porque, em grande monta, isso é mais uma experimentação sem fundamento. E, às vezes, essas modas que surgem aí nos remetem a isso também. E por que eu disse da boa pergunta? Quando alguém diz, eu quero utilizar uma metodologia ativa, você fala, por quê? Porque é legal. Por quê? Não há quem resista a 2 ou 3 porquês, né? Para responder esse segundo porquê, a pessoa tem que investigar o fundo conceitual, metodológico daquilo para responder a sua pergunta. E ao fazer essa investigação, inevitavelmente, ele vai verificar que existem diretrizes para potencializar o sucesso daquilo. Não quer dizer que vai funcionar, afinal de contas a gente está tratando de relações humanas, mas potencializa o sucesso. Quando eu disse agora há pouco que o nosso curso ele tem muita experiência, não é experiência ao acaso. Eu disse que o nosso curso não é puramente teórico, mas eu disse que ele tem um mínimo teórico necessário para que nós possamos fazer as nossas experiências. Quando eu brinquei em relação àqueles dias pedagógicos do início do semestre letivo, eu não estou dizendo que aquilo tem que acabar, ao contrário. Nós, bacharéis e tecnólogos, temos que ir naquele momento, porque ele é de fundamental importância, e saber trazer aquilo para a nossa prática para responder os nossos porquês. Porque aquilo vai me ajudar a colocar em prática o uso da tecnologia,
o uso da metodologia ativa e assim por diante. Então, eu acho que tudo tem que ter um porquê antes, porque se tiver um porquê, nós potencializamos a chance de sucesso. Talvez eu possa responder a pergunta com essa pergunta. Muito bem. Tenho certeza que há muitas perguntas que ficaram aí no ar, né? Eu sugiro que a gente mande para o curso, né? Vai ser um bom exercício para a gente encaminhar o curso. Gente,